mas a gente veio aqui hoje também para falar da economia do mundo real. A gente sabe da importância do papel do Estado para investimento em infraestrutura, ter moeda circulando na economia, mas o chamado mercado, né, que é tratado pelos neoliberais como essa entidade, como se fosse um ser, na verdade somos nós. Mercado, sociedade, Estado, que são essas palavras que são muito demonizadas e geram muito debate. Na verdade somos nós, pessoas vivendo, produzindo, trocando, enfim, vivendo o nosso dia a dia. A gente vai falar da realidade de quem faz a economia acontecer. E para começar essa conversa aqui com meu amigo Gustavo, vou pedir para o nosso amigo Derek para soltar o primeiro vídeo aí que a gente preparou para hoje. Como eu me tornaria milionário em 6 meses se eu começasse de novo? Essa foi uma pergunta que eu recebi um dia desses aí. Eu fiquei muito reflexivo, sabe? E aí eu cheguei a uma conclusão, de um passo a passo do que eu faria para chegar nesse número, que eu acredito que é bem factível. Então, vamos pro vídeo de hoje e eu vou te mostrar o que eu faria. Gustavo Machado. E aí? Como se tornar milionário em 6 meses, começando do zero? Eu não tenho essa receita. Confesso que fico até curioso para saber qual é a receita que o cara oferece, né? Porque a realidade do trabalhador brasileiro hoje é trabalhar para pagar suas contas, né? Para sustentar sua família, né? A gente tem um extrato, né? Uma classificação social no Brasil onde 1% da população tem 49% da riqueza. Então, na verdade, é só 1% da população que realmente tem essa grana toda. Eu acho que não existe mágica. Eu acho que as pessoas que prometem essa mágica, que prometem esse ganho de dinheiro rápido e fácil, eu acho que eles estão tentando, na verdade, enganar as pessoas para que as pessoas comprem seus cursos, seus projetos e seus produtos. Eu, como um cara que trabalha como autônomo já há 23 anos, que eu já estou como autônomo, né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa entender o que a gente é capaz de fazer. Eu acho que todo mundo tem suas capacidades para fazer alguma coisa, né? Mas todo mundo tem suas necessidades também. Eu acho que boa parte do empreendedor brasileiro empreende por necessidade. Então, todo mundo sabe aquilo que gosta de fazer, todo mundo sabe aquilo que é capaz, né? Todo mundo tem alguma capacidade, mas todo mundo tem muita necessidade. Então, né, o Guilherme, que é um cara que é professor, o Leonardo, que é professor, né? O Guilherme está terminando o doutorado dele, e aí se o caminho dele natural for, né, empreender na área de educação, ele não é um cara que vai em 6 meses montar uma escola que tenha milhares de alunos e ficar milionário com isso. Ele vai começar num projeto onde ele tem a capacidade dele, né? Aquilo que está dentro do escopo que ele consegue fazer. Então, na verdade, essa coisa de você vai ficar milionário em pouco tempo, eu acho que isso não existe. Para falar a verdade, se isso existe, isso é raro, né? Quem conseguiu fazer isso, conseguiu de uma maneira muito rara, se é que alguém conseguiu. Inclusive, eu convido até os nossos espectadores aqui a pensarem à sua volta, né? Eu pergunto a você que está nos assistindo, você conhece alguém que ficou milionário em 6 meses? Eu não conheço ninguém, né? E, aliás, eu conheço poucas pessoas que são de fato milionárias. Então, isso é uma grande mentira, eu acho que isso é uma grande falácia. Inclusive, esse próprio cara que falou no vídeo aí, ele perdeu um imóvel, inclusive, num processo porque ele não conseguiu pagar, né? E aí foi querer questionar os juros e aí a justiça tomou o imóvel dele. Então, não é... A justiça tomou o imóvel? Não foi o comunismo, não o Estado? Não foi. foi. O MST? Enfim... Foi o banco. Ele perdeu, foi o banco. Ele perdeu... Ele perdeu o imóvel dele, enfim. Essa galera gosta de ficar falando de mágica, né? Mas eu acho que para todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo sabe o suor que é trabalhar todo dia, né? Quem é comerciante sabe o suor que é você abrir a porta do seu comércio, né? E buscar forma de trazer clientes para consumir no seu comércio, né? Então... hoje, por exemplo, Campos tem mais de 500 mil habitantes, tem 95 mil pessoas ativas em Campos. Hoje, Campos tem 30 mil empresas, 37 mil empresas, sendo que dessas 37 mil empresas, 29 mil são MEI.
Então, Sim. olha só como é que é o extrato da nossa sociedade hoje de Campos, né? Então, assim, nem todo mundo é empresário e essa coisa de empreender é para todo mundo, na verdade. Muita gente empreende por necessidade. Então, acho que para a gente introduzir o papo, acho que por enquanto vamos começar por aí, né? Vou deixar meus amigos falarem sobre o nosso apresentador lá, o Primo Rico, porque é uma coisa meio louca a gente querer achar que é possível ficar milionário em 6 meses. E eu mesmo, hoje eu sou empreendedor, eu Gustavo, a gente é sócio na agência Martelo Marketing, mas eu nunca imaginei ter um negócio, né? A gente trabalhou na Globosat, trabalhava no Telecine, no marketing, e saí para seguir a carreira acadêmica. Fiz mestrado, doutorado, comecei a dar aula, só que a faculdade privada que eu dou aula em Macaé faliu, né? Eu já percebendo isso, começamos a trabalhar com marketing e montamos uma estrutura, uma agência, contratamos por necessidade também para a gente ter uma estrutura para atender a demanda daquelas pessoas ali. Mas mesmo assim, mesmo a gente sendo um trabalhador empreendendo por necessidade, a gente é ainda privilegiado, faz parte da minoria. Os dados reais do empreendedorismo no Brasil são esses aqui, que são dados do IBGE. 8 em cada 10 empreendedores são microempreendedores individuais. Ou seja, 80% dos empresários, entre aspas, brasileiros, são MEI. O que significa MEI? MEI não pode ter um faturamento maior do que 80 mil por ano. Isso é o teto do mês. Tem uma simplificação para você pagar o tributo, você paga um boleto todo mês, né? Você também tem um INSS embutido ali, o Gustavo já vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Então a gente tem um dado que tem uma MEI sendo aberta no Brasil a cada 10 segundos, né? São 20 milhões de empresas no Brasil hoje abertas. 70% dessas empresas são MEI. Então o que isso significa? Quem é o MEI, né? 9 em cada 10 donos de negócios no Brasil não tem funcionário. Você sabia disso, Gustavo? Sabia, Guilherme? 90%, quase 90% dos empresários do Brasil não tem funcionário. O que significa na prática, Gustavo? Você que é empresário há bastante tempo. É uma empresa de uma pessoa só. É o cara que carrega o trabalho dele, né, nas costas e ganha a vida dele sozinho. Até porque o MEI só pode, salvo engano, ter um funcionário. Então, se 7 em cada 10 empresários são MEI, significa que praticamente 7 trabalham sozinhos, né? Então, essa é a realidade do empresário brasileiro. E só um dado para complementar o que você está falando, né? Que você está falando o extrato, né, do pequeno empresário. Em 2021, o Brasil tinha 266 mil milionários. Qual é o tamanho da população do Brasil hoje? 200 e pouquinho milhões, né? 200 milhões, vamos arredondar. Então, 1%, então, que é esse 1% que eu falei. Então, 1% da nossa população é de fato milionária e detém 50% da renda. Então, a gente tem que entrar num debate também de que, assim, existe uma desigualdade muito grande e o cara que trabalha, que é um trabalhador, que é o MEI, que é essa quantidade toda de empresários, ou seja, a grande maioria, né, do empresariado brasileiro são empresários pequenos, que é quem movimenta a economia de fato, né? Essa galera tem uma grande dificuldade de conseguir prosperar, como eles falam, né? Você vai prosperar, vai ficar milionário. Tem uma grande dificuldade porque o mercado é muito difícil. Não é simples assim. Não existe essa mágica, né? O cara que mora em Campos, no interior de Campos, ele vai empreender e vai ficar milionário. Isso não existe. Não. E aí a questão é a seguinte, vamos lá. Se 9 em cada 10 negócios não tem funcionário, né? 80% é MEI. E tem outro dado aqui do IBGE. Desses MEI, metade deles não tem uma renda mensal, tá, de até um salário mínimo. Então, o que eu estou dizendo aqui, gente? A realidade do empreendedorismo no Brasil. O dito empreendedor, dito empresário, é um cara que trabalha sozinho, ou seja, que ele faz tudo no negócio dele. É um cara sobrecarregado e que metade desses caras não ganham nem um salário mínimo. Aí a pergunta, um cara que se vira sozinho e não ganha nem um salário mínimo, ele é um empresário, Guilherme? Ele tá é o gestor da sobrevivência. Exato. E tem um detalhe, esse cara não tem 13º, não tem férias. Esse cara trabalha todos os meses do ano, todos os dias do ano, e dependendo do negócio dele, todos os dias, literalmente. Sim. Dependendo do que ele tem, ele abre todo dia, porque se ele não pode se dar o luxo de não abrir, porque ele precisa do dinheiro, ele precisa trabalhar.
Né? E esse cara não tem 13º, não tem férias. Para ele conseguir férias, se ele é um cara, uma empresa de um cara só, quem que vai trabalhar no lugar dele quando ele tiver de férias? Sim. Eu acho que a grande questão aí é o seguinte: o cara, da minha visão, né, aqui dando minha opinião, esse cara é um trabalhador. Né? Ele é um trabalhador precarizado, como o Gustavo falou, ele não tem direito. Ele tá ali, né? Ele empreende, entre aspas, porque ele não tem outra opção. Ele procurou emprego formal durante muito tempo. Ele tem dificuldade de achar um emprego com qualidade, com carteira assinada, com direito. E aí ele se vira, né? Aí o cara vai vender, pega um isopor e vai vender água no sinal. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, aí abre uma MEI, aí pega uma maquininha de cartão de crédito, né? Ele não tem direito a nada, ele não tem 13º, ele não pode parar, porque se ele não trabalhar, se ele ficar doente, a renda dele fica zerada. Então é uma vida extremamente desgastante, precária e incerta, mas muitos deles se veem como empresários, e ele acha que não existe diferença entre ele, por exemplo, e o Elon Musk da vida, né? E que ele pode... Começando assim, ele vai ficar rico como Primo Rico. Será que ele vai começar a vender amendoim no sinal e vai ficar milionário em 6 meses assistindo um vídeo do Primo Rico? É a pergunta que eu faço: é o seguinte: o que essa ilusão que caras como Primo Rico estão vendendo na internet? Porque o Primo Rico ficou rico ensinando as pessoas a ficarem ricas, né? O que ele produziu de fato de riqueza, né? É bastante questionável. Mas meu ponto é: qual é o estrago que essa ideologia faz na cabeça dos trabalhadores, que são a maioria da população brasileira? Guilherme, depois Gustavo. Então, eu queria até dar um outro ponto também nessa questão. Primeira fala que eu posso fazer sobre isso é sobre a responsabilidade, né? A gente tem que tomar cuidado, porque na internet é muito possível fazer o que a gente está fazendo exatamente aqui. Sim. Pegar um microfone, uma câmera e falar um monte de coisa. Inclusive, tem um monte de simulação de podcast, que não é o nosso caso, porque chegando a casa, isso aqui estará lançado no Spotify, tá? Só procurar lá a Voz de Campos. Mas essas pessoas não têm responsabilidade. Tem um vídeo que há pouco tempo atrás fez sucesso aí na internet, e Maria da Conceição Tavares agora está direto no Rios, aí aparece um vídeo da Maria da Conceição Tavares, um recado ao jovem economista. Ela fala: olha só, você tem que ter responsabilidade com o Brasil, você tem que ter responsabilidade com a população brasileira, você tem que ter uma responsabilidade com aquela sua atuação. Cara, se você quer especular, quer ganhar dinheiro, procura outra coisa. Você pode especular sendo médico, sendo advogado, você pode fazer isso de qualquer forma. Agora, essas pessoas que estão na internet hoje, boa parte delas, não tem a mínima noção de economia. Não tem a mínima noção de ciência econômica. Inclusive, o debate dessa semana que esse mesmo cara do vídeo protagonizou foi sobre casa própria, que é um absurdo comprar casa própria. Gente... casa própria é uma questão de saúde mental. A pessoa ter na rua, ter um lugar para ela, não, porque é melhor pagar aluguel do que ter uma casa própria. Isso só vale para quem tem muito dinheiro. É claro. Claro. Porque aí, se ele for comprar uma casa própria, é para ele ter um rentismo, ter uma renda em cima da casa própria. Então, assim, para ele tanto faz. E agora, nós, quem tem muito dinheiro, tem mais de uma casa. Quem tem mais de uma casa, né? Até a brincadeira, o meme, né? Não comprem casa própria, aluguem. Disse o cara que tem várias casas, que aluga e que vende curso para você gastar com ele, né? Então, ou seja, casa própria é uma coisa inútil. Gastar com o curso dele é que é proveitoso. Isso é de um absurdo. Assim, que como com a formação de economista, eu não exerço como economista publicamente, né, em nenhum cargo público e tal, mas tenho a formação.
E é importante a gente ter essa responsabilidade, que é exatamente o que a gente faz aqui. Isso menciono das vezes que eu tive essa bancada, inclusive com o Wagner, um bom dia, com o Zé várias vezes, com o Ranulfo, que é uma coisa que sempre chama atenção. A economia é política e a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, porque tem pessoas que estão nos assistindo, isso aqui vai ficar gravado, e a gente não pode dar uma dica dessa para alguém. Olha que absurdo. E na internet está recheado de pessoas irresponsáveis que falam esse tipo de coisa. Tem uns aí que vão à falência, não pagam o funcionário, mas estão dando dica financeira para os outros. Sim. Que isso? Como que pode isso? E aí tem uma outra dimensão do empreendedorismo que a gente não chegou a comentar aqui, que é o empreendedorismo que hoje está dentro das plataformas. O motorista do Uber não se vê como um trabalhador precarizado. Ele se vê como um empreendedor que está utilizando a plataforma. No iFood ou outro, é a mesma coisa. Sim. Tantos que se formalizam porque a plataforma exige a formalização. Sim. Né? Você não pode estar no iFood sem ter um MEI, sem ter um CNPJ. Então você tem a formalização, na verdade, para estar dentro de uma plataforma que você está oferecendo seu trabalho precarizado. Exatamente. Então, essa é uma dimensão do empreendedorismo real que realmente não é discutida. Porque vai falar, a gente não pode considerar hoje uma coisa, primeiro, que o termo empreendedor, se a gente pegar a origem do termo lá schumpeteriana, o empreendedor é aquele que cria algo que é novidade no mercado. Então, ou seja, existe uma diferença, inclusive o Schumpeter fala que existe uma diferença entre inovação e invenção. Sim. Invenção, beleza, qualquer coisa pode ser invenção. Agora, inovação é qualquer coisa que você invente e que ela chegue ao mercado, que esteja disponível. Então, e o empreendedor é aquele que faz esse movimento de lançar uma invenção no mercado, de inovar. Algo inovador. Então, ou seja, a gente está falando de empreendedores que não estão inovando em nada. Estão apenas reproduzindo uma atividade que já existia anteriormente. Então existe essa distorção até da questão do empreender, com o empreender no sentido da palavra da língua portuguesa, de se lançar a algo, né? E aí faz sentido, porque você está se lançando no mercado, que um mercado que tende a concentração, centralização, e você é só mais um. Sabe? Então, sim, você está ali como um trabalhador como qualquer outro. Você não é um grande empresário. Não vai ficar milionário 6 meses. Em 6 meses. Assim, é muito difícil. Nem 80 anos. Eu tenho 80 anos. Talvez 3 vidas, né? E aí isso é engraçado porque mais recentemente, finalmente, tem havido o questionamento sobre esses empreendedores. Agora é bem comum a gente ver nos comentários dessas postagens alguém falando, né? Não, concordo com você. Daqui a 15 mil anos, se eu juntar R$1 por dia, eu tô bilionário. A gente pega a conta dos bilionários, eu acho como é que é, o cara tem que estar desde o Antigo Egito juntando R$10 mil por dia para ter a fortuna do Elon Musk. Olha só o tamanho do absurdo que a gente tem hoje. E aí, o cara empreende, tá? É um trabalhador precarizado e ele é fã do Elon Musk. O que não faz sentido. Até uma outra, né, da internet é claro que você pode ser um Elon Musk. É só o seu pai ter sido dono de minas na África e ter explorado elas. E aí você fica bilionário igual a ele. Igual o Ike Batista, né? Igual o Ike Batista. Então, são questões importantes de empreendedorismo que são pouco discutidas, né? Gustavo, o que você tem a dizer pra gente? Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque essa questão da uberização, que inclusive está sendo muito falada hoje, inclusive um professor nosso, o Hernan, estava estudando isso e discuti muito sobre isso com ele. A gente fala muito da uberização do iFood, né, das plataformas, dos aplicativos que precarizam essa relação. Só que essa relação, e aí eu acho que vai de encontro ao que o Léo estava falando, que boa parte, né, dos MEIs são uma pessoa só, né, e boa parte dos empresários são MEI.
Isso não acontece só no Uber, isso não acontece só em plataforma, isso acontece nas empresas. Sim. Então, a gente tem que ter uma dimensão do seguinte: quando o cara, ao invés de ser contratado por uma empresa, a pessoa contrata ele como MEI, primeiro que isso está errado do ponto de vista trabalhista, legal. Porque se ele é MEI, ele não pode trabalhar no seu estabelecimento o dia inteiro. Você não pode pegar, se você tem um comércio, né, você tem uma loja de material elétrico, você não pode contratar um funcionário para ficar trabalhando todos os dias, vendendo dentro da sua loja como um MEI. Por que isso é feito? Ah, não, mas aí eu vou pegar o dinheiro que ele ganha, que eu iria pagar pelos direitos dele, vou dar para ele, pô. Ele vai receber esse dinheiro à vista. Primeiro que ele se ferra de duas formas. Primeiro porque ele recebe esse dinheiro à vista, ele gasta esse dinheiro. Lá no futuro ele não vai ter dinheiro nenhum, né? Exato. Né? Isso é uma outra questão. E segundo que tem uma questão legal. É ilegal você contratar um funcionário como MEI. Você não pode ter um cara trabalhando o dia inteiro. Então, isso que você está falando acontece todos os dias nas agências de publicidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Na mídia mesmo, quantos aí da grande mídia mesmo, de emissoras, não renovaram o contrato exatamente por isso. Por isso, exato. Sim. Inclusive, teve um camarada que fez um comentário ali no Facebook, né, que existe projeto de lei para aumentar o valor do MEI, o que é bom, porque o cara que hoje também, que é esse empresário, né, que conseguiu fazer o negócio dele crescer e realmente está conseguindo chegar no teto do MEI, né? Isso pode acontecer com um empresário que é MEI, e aí ele chegou lá, bateu os 81 mil por ano. Se esse teto aumentar, para ele é bom, porque ele vai continuar como MEI, ele vai continuar pagando, né, a guia do MEI lá todo mês, o que, né, acaba contribuindo com o INSS. E aí um comentário interessante sobre essa questão de INSS. Eu fui autônomo durante muito tempo, né? E aí eu pagava o meu INSS por minha conta, né? Beleza. A guia do INSS, quando você paga como autônomo, é bem maior do que a guia do MEI. Então, na verdade, ser MEI, a criação do MEI foi uma coisa boa nesse sentido. Porque o cara que está desvalido, ele está desempregado, se ele abre uma MEI e consegue fazer um bico, ele já consegue contribuir com o INSS dele melhor do que se ele tivesse que pagar como autônomo. Então, isso é bom para o cara que é empregado também. Então, e essa questão do mito do empreendedorismo, isso eu concordo, eu vim pensando sobre isso de ontem para hoje também. O significado de empreendedor mudou ao longo do tempo. Sim. Né? Mudou. Hoje é que existe essa mística toda em volta do empreendedorismo, onde todo mundo tem espírito empreendedor. Cara, antigamente empreender era realmente o cara que precisava trabalhar, né? Antigamente não, até pouco tempo atrás era o cara que realmente precisava trabalhar e enxergava no CNPJ uma forma de realizar o trabalho dele. Sim. E assim, a gente tem que botar, né, o pé no chão. Existem CNPJ e CNPJ. O CNPJ do MEI é a grande maioria, né? O pequeno empresário é a grande maioria, né? E as grandes empresas precisam existir, porque você precisa ter uma grande empresa fornecendo determinado tipo de serviço, né? Agora, por exemplo, o governo acabou de liberar incentivo para o Plano Safra, né? O novo Plano Safra. Para quem que é o novo Plano Safra? O agro brasileiro nunca teve incentivo do governo recente. Não teve. Para quem que é o Plano Safra novo, esse de agora está sendo lançado? Para o pequeno produtor, que é o cara que de fato bota comida na mesa. Né? Então a gente tem que pensar nisso, né? É sempre o cara que está na ponta, que é o cara que trabalha, é o cara que gera recurso, é o cara que movimenta a economia, né? É o MEI que presta o serviço dele e depois vai no comércio consumir, que faz o dinheiro girar, entendeu? O cara que é muito rico, ele sai até da cidade e vai consumir em outro lugar. A gente está falando de dimensões diferentes, acho que é importante posicionar isso também. E o que eu acho, assim, o Guilherme falou, esses coaches de riqueza, eles não sabem nada de economia. Eles não sabem nada de economia, eu acho que o problema maior é que eles também não sabem nada do empreendedorismo do mundo real e eles não sabem nada da vida das pessoas, da realidade da vida das pessoas. E aí, tudo bem que esses caras querem ganhar dinheiro, né? No final, o cara está sendo um malandro que está indo para a internet para enganar os outros e ganhar dinheiro, não só em cima da boa-fé alheia, mas em cima do desespero alheio. Porque muitas das pessoas que se empolgam com esses caras são pessoas que estão desesperadas. Sim. Estão desempregadas, aí precisam de uma fonte de renda, aí é obrigado a empreender, e aí o cara entra nessa ilusão, até porque a internet também virou uma grande ilusão. Depois da pandemia houve muito isso, né? Porque todo mundo ficou trancado, todo mundo teve que estar na internet, todos os negócios tiveram que migrar para a internet, agora é tudo home office e tal, e aí virou um terreno, e as pessoas estão muito desestabilizadas psicologicamente também, né? E é negócio fechando, a pandemia foi devastadora no
setor de comércio. E aí a galera ficou, não, a internet é a solução, a mina de ouro, eu vou ganhar dinheiro ali. E esses caras se fizeram nesse momento. E aí o que eu acho também é que é o seguinte... Tem tudo isso que a gente está falando, mas tem uma ideologia por trás. Esses caras reproduzem uma ideologia que eles acreditam. Acho que o Primo Rico acredita no que ele fala, esses caras todos. Né? Ele acredita que ele é cheio de mérito, que é possível você chegar lá. Em grande parte tem muito disso. E essa ideologia ela é muito perversa. E aí o que está no centro da questão, na minha visão? A disputar a ideia de empreendedorismo. Como o Guilherme falou, como economista, trouxe a origem do termo lá no Schumpeter, o que significa, né? Você realmente criar algo inovador e colocar no mercado, né? E ser disruptivo e gerar riqueza e tal. Mas o que está colocado aqui é o seguinte: existem duas noções de empreendedorismo que são conflitantes. Porque continua existindo um negócio chamado luta de classes. Tá, ela só mudou a forma, mas ela tá aí só cada vez... a aparência. Entendeu? É mais complexa de lidar, que é o seguinte... Esses MEI, 80% de MEI, que trabalham sozinhos e desses 80%, 50% ganham até um salário mínimo, esse cara é um trabalhador precarizado, abandonado, largado à própria sorte e iludido por essas pessoas. O cara que empreende para sobreviver e pagar conta, o cara vai vender, né? O cara vai pro Uber, se ele não... Ele trabalha de Uber de domingo a domingo. Se ele não for pra rua à noite trabalhar de Uber, ele não tem dinheiro para pagar o leite do filho, para pagar a conta de luz e corta a conta de luz, para pagar o aluguel e despejam ele do aluguel. Essa é a realidade desse cara. Aí vem o Primo Rico, não. Tem um outro vídeo que, enfim, que não tá aqui, que ele fala: olha, é o seguinte, se eu ganhasse R$1.000 por mês, eu moraria não sei aonde e gastaria R$300 com comida. É um absurdo. Meu irmão, esse cara nunca foi numa feira. Sei lá quem é que faz a compra pra ele. Ele, enfim... Ele não tem noção da realidade das pessoas. Sim. Quanto custa a cesta básica, quanto custa o arroz, o óleo, a carne. Ele não tem noção de... Ou talvez não tá nem aí pras pessoas. Tipo assim, é só você comer macarrão com salsicha, sei lá. Exato. Tem e hoje? Tem o que você consiga comer. Alimentação horrível. Horrível. Come a ração, né? Come mato, que você tem nutriente ali. Essas são as duas coisas. Ele não tem noção da realidade, ele não dá a mínima pras pessoas. Né? Mas aí qual é a questão? Esse cara que empreende pra sobreviver, que é um trabalhador precarizado, e ele está tentando sobreviver com uma MEI, com o CNPJ, é totalmente diferente do rentista, que é a lógica do capital real, que é o cara que é o seguinte: eu tenho dinheiro, o que eu posso fazer para o meu dinheiro se multiplicar sem eu fazer nada? Sim. E aí, né, esse é o capitalista na essência, o cara que não faz nada, e o dinheiro, ele aplica o dinheiro, e hoje em dia muito no rentismo, né? Pô, por que você vai se arriscar para pegar um negócio? E aí tem outro ponto que a gente tem que conversar, Gustavo. Ter um negócio dá trabalho, hein? Você tem que cuidar do negócio. O cara acha, eu tenho uma grana, vou aplicar no negócio e o dinheiro vai se multiplicar sozinho. Né? O negócio vai sustentar sozinho. Então, qual é a nossa grande missão? E esse programa aqui tem esse objetivo também. O cara, trabalhador precarizado e o rentista não tem nada a ver. São pessoas que não têm nada a ver uma com a outra e têm interesses antagônicos. O rentismo suga, drena as riquezas, né? Explora a vida desse trabalhador precarizado. Então, chegar aqui e dizer: meu amigo, você não é... Tá, e o que significa ser empreendedor? Vamos colocar a bola no chão. Você é um trabalhador. Né? E aí, isso significa o quê também? Ter sua percepção do seu lugar na sociedade e ter solidariedade com os outros trabalhadores. Eu acho que quem está avançando bem nisso, que são os exemplos da classe trabalhadora precarizada, um grande símbolo, são os motoboys de aplicativo, que é uma galera que está aí ralando, correndo para lá e para cá, às vezes está de bicicleta para entregar o teu lanche, né, o teu sanduíche, e é uma galera que tem tido uma solidariedade. Teve um vídeo que viralizou essa semana aí, que a gente poderia até trazer aqui, mas enfim, deixa para a próxima oportunidade, que é um babaca desse aí, agrediu um motoboy, né, e essas agressões têm muito de racismo sempre. E aí os motoboys se juntaram, foram na casa do cara, quebraram tudo, deram um pau no cara, e o cara gravou um vídeo: não, desculpa, motoboys e tal. É um exemplo de solidariedade de classe. Né? E aí, como é que a gente pode avançar nisso? Aí, voltando aqui, já falei demais, vamos ler os comentários da galera. A gente tem aqui, olha, Cecília Fiu: se tornar um milionário em um dia, como? Sendo herdeiro. É verdade, é o único jeito. Ou você faz igual a Maíra Card, casa com o Primo Rico também. É só você casar. É o falso economista com o falso nutricionista ali. Cara, esse casal diz muito, né?
sobre esse mundo que a gente vive hoje. Vamos lá, Fabiola, exatamente, o esforço diário para manter a sobrevivência. Como disse Cecília, só se for herdeiro. Antônio Ferreira Santos Anthony. Bom dia, Léo. Somos de Campos Goytacazes, estamos na Bahia, precisando voltar para casa e tal, precisando de ajuda aqui. Enfim, vamos ver o que a gente pode fazer. Anthony, legal que você está aí, da Bahia. O Carlos Pereira, faturamento do MEI até 81 mil. Isso. Projeto de lei para alterar o valor para 130 mil. Pode contratar 2 funcionários. É uma boa coisa, né, Gustavo? Sim, é uma boa coisa. É meu pai, tá? Seu pai? Aí. Pois Um abraço pra você, seu Carlos. Porque assim, o MEI, qual é uma das grandes vantagens do MEI? Até a facilidade de pagar imposto, né, Gustavo? A gente teve a reforma tributária agora. Com o MEI, você tem um boleto com valor fixo e você paga aquele boleto todo mês. Agora, quando você passa para um outro nível, você já precisa de um contador. Que aí já tem custo, os seus custos aumentam, porque você... Olha o grau de complexidade do sistema tributário, né? O sistema tributário brasileiro é tão complicado que você sozinho não consegue fazer esse trabalho. Você precisa de alguém que seja especialista, o cara que tenha formação em contabilidade e tal. Essa reforma tributária tem muitos problemas, a gente tem que avançar em muitas coisas, né? Primeiro, tornar o sistema tributário de fato progressivo no Brasil, mas teve um avanço no sentido de simplificar e facilitar a vida das pessoas. E aí tem aqui o Carlos Roberto pedindo ajuda também. E essa galera pedindo ajuda aqui mostra a situação crítica que o Brasil tá, né, gente? Exato. Deixa eu fazer um comentário aqui. Fala, Gustavo. Eu lembrei de uma coisa que é o seguinte. Uma coisa que é fundamental na vida de qualquer pessoa é educação, conhecimento, formação, né? E aí existe um ponto que é o da educação financeira. Eu acho que a educação financeira, na sua essência, é completamente o contrário do que esse sujeito está falando aí. Sim. O que é educação financeira? Você aprender a lidar com a sua realidade. Exato. É você aprender a lidar com as suas finanças, com o seu dinheiro, o dinheiro da sua família, né? Que você ganha, que a sua esposa ganha, que daqui a pouco seu filho está produzindo e ganha. É você aprender a lidar com a sua realidade. Aprender a entender o seu padrão de vida. Porque dizer que qualquer pessoa vai ficar milionária em 6 meses vai completamente contra qualquer noção de educação financeira, que é justamente o aprendizado de você viver dentro da sua realidade, entender o seu padrão de vida e entender como você pode sobreviver dentro daquela realidade, né? Então, eu acho que o acesso à educação, não só a educação financeira, mas a gente está falando aqui de empreendedorismo, quem empreende muitas vezes não tem formação em determinada área, muito menos em empreendedorismo. O cara não fez o MBA em empreendedorismo, agora vou empreender. O cara empreendeu porque ele precisava. Ou porque para ele trabalhar num determinado ramo, obrigaram ele a abrir uma MEI. O cara, para ser funcionário, ele na verdade não está sendo contratado, ele está sendo obrigado a abrir uma MEI. Então, na verdade, tem essa questão aí, né? Agora, o Sebrae é uma instituição que fornece, né, formação, fornece conhecimento, fornece até incentivo, inclusive. Então, quem está interessado em empreender, ou quem já está empreendendo, né, ou está interessado em empreender e precisa de conhecimento, precisa de ajuda, eu recomendo que procure o Sebrae. Porque é uma forma, pelo menos, assim, da pessoa não ficar no escuro. Entendeu? Porque o Sebrae pode dar uma ajuda pro cara, de repente o cara vai montar um açaí, cara, vai ter uma marca legal, eles vão posicionar esse cara para ele começar a ter acesso a conhecimento. E aí eu tô falando do acesso a conhecimento enquanto empreendedor, enquanto um cara que vai, né, ter um negócio. Então, assim, na minha visão, educação financeira, que é uma coisa muito séria, vai completamente contra o que esse sujeito tá falando aí, né? E aí, falando um pouco sobre ambições, né? Assim, todo mundo que tem a sua empresa, seja um MEI pequeno que está começando agora, ou um cara que está querendo sair do MEI e subir de nível, né? Está querendo montar um outro tipo de CNPJ, todo mundo tem uma ambição de viver melhor. Claro. Né? O que todo mundo quer? O que eu quero? Né? O que a gente quer? Nós temos lá um escritório, né? Uma agência de marketing. A gente não está mais no MEI, porque a gente precisou, somos 2, então, enfim, a gente precisa estar dentro da legalidade também. Né? Nós temos lá um CNPJ. O que a gente quer? A gente quer crescer, quer que a empresa cresça, quer atender mais clientes. A gente quer ser bem reconhecido no mercado como uma empresa que presta bons serviços, que atende bem. E como a gente vai fazer isso? Nós somos 2 caras. A gente começou sozinho, trabalhando igual um louco,
né? Quem conhece a gente sabe disso, trabalhando pra caramba. Eu não gosto de glamorizar o trabalho, inclusive eu acho muito escroto quem faz isso. Tira uma onda, eu trabalho para cacete. Cara, meu irmão, a melhor coisa que tem é você trabalhar o justo pra você ganhar o justo. Esse negócio de, não, eu trabalho 18 horas por dia e durmo 6, né? Eu trabalho enquanto eles dormem. Porra, bicho, eu gosto de dormir, eu gosto de descansar, eu gosto de ficar com a minha família, filha, né? com a minha esposa, eu gosto de passear. Na verdade, beijo, é necessidade um fisiológica. beijo pra Gisela. Quando você morre aí. O Fluminense. Deixar aqui, inclusive, um beijo pra minha esposa Gisela, pra Olga, minha filha. Eu quero estar com a minha família, porra. Eu não quero ficar trabalhando 18 horas por dia. Então, assim, na nossa ambição, né? A galera adora falar em ambição e parece que ambição é uma palavra proibida. Cara, qual é a minha ambição? Bicho, é viver, ganhar o suficiente pra poder viver bem com a minha família, mas ter uma empresa que tenha pessoas ali. Pra gente crescer, bicho, a gente nunca vai conseguir crescer sozinho. Eu e Léo temos um limite humano de conseguir fazer as coisas. Que, aliás, a gente trabalha praticamente no nosso limite, porque é puxado. Entendeu? Então, hoje a gente já conseguiu ter 3 funcionários. O que a gente quer? Ter mais funcionários, uma equipe sólida, consolidada, com pessoas que trabalham felizes, entendeu? Que não saiam de casa para trabalhar como uma luta diária, como se fosse um esforço hercúleo para você sobreviver, e de modo que a coisa ande. E, cara, a gente tem um ambiente saudável, que eu saia do meu escritório, vá para casa, fico com a minha família e curto a minha família. Gustavo, esse final da sua fala me lembra você já o citou aqui, que é o professor Hernan mesmo. Que ele, por várias vezes também em sala de aula, ele mencionava isso. Como ele não é brasileiro, né? Ele, não sei se vocês já perceberam, mas o brasileiro, ele tem uma relação com o trabalho, com o esforço, que é uma questão de guerra. Tem que batalhar, tem que lutar. Sim. É sempre uma questão que remete ao sofrimento. Claro, o trabalho tem origem no sofrimento e tudo mais. No Brasil, o trabalho foi por mais de 300 anos com base em trabalho escravo. Então, a gente não rompeu esse paradigma, essa questão de discutir como o trabalho no Brasil tem esse caráter. Sim. E como agora essas pessoas se apropriam disso, não para discutir, mas para romantizar esse caráter. Exatamente. O que é um absurdo, é nocivo. E o cara acha bonito ser explorado. E na Europa está se discutindo a questão da redução da jornada de trabalho diário. A Cecília falou sobre isso ali. O ideal seria aprovar uma carga horária como o da Islândia, de 4 dias úteis por semana. Mas falar isso no Brasil é comunismo. Pois é. E essa dimensão ideológica que a gente está citando, assim, esses pontos que eu queria colocar, né? A primeira, essa dimensão ideológica do empreendedorismo está sustentada na razão do neoliberalismo, que é a razão do indivíduo egoísta autocentrado, que é um pressuposto básico. Então você deixa de discutir. O empreendedorismo é, na verdade, uma forma de desassociar e de afastar a classe trabalhadora. Então você não se reconhece, você não reconhece no outro sujeito a questão do trabalho. Você reconhece no outro um empreendedor como você e não um trabalhador como você. Então isso restringe a questão da luta pelos direitos. Então, e aí a gente vê essa solidariedade exclusiva dos motoboys, por exemplo. Nem os motoristas de Uber têm, porque eles têm uma noção de propriedade com o carro diferente do que os motoboys têm com a própria moto. Até porque o carro é caro pra caramba no Brasil hoje. Exatamente. Essas dimensões são importantíssimas para a gente discutir essa romantização do empreendedorismo, porque chega a esse ponto, porque é a batalha diária, é a luta diária. E isso é um argumento que é muito comum e que é muito difundido por essas pessoas. E aí, chegando na questão também que eu queria levantar, a educação financeira, e nessa semana, a gente teve, no início da semana, aquela questão lá da doutrinação dos educadores como doutrinadores. A questão da educação financeira, acho que é um ponto interessante. Por que ela não entrou até hoje na discussão? Porque você não vai discutir educação financeira sem discutir ideologia. É impossível. Porque a própria concepção de educação financeira, que muitas vezes é empurrada, é recheada de ideologia. Porque vai vir essa ideologia... Enquanto ela é emancipatória.
Exatamente. Entendeu? Vai vir essa ideologia do indivíduo egoísta autocentrado e que você tem uma reprodução que afasta as pessoas. Então a gente precisa disputar a questão da educação financeira como a educação financeira que vem recheada de economia política. Sim, e aí o caráter sim. ideológico fica mais evidente ainda. Exatamente. Então essa é uma discussão interessante e a gente tem que fazê-la também. A gente não pode se furtar esse debate, porque a gente tem que disputar a questão do entendimento do que é a educação Sim. financeira. Porque a educação financeira vai virar o cara assistir o vídeo da XP, né? E Exato. querendo entrar com R$50. Gente, eu lembro isso em 2020. Tava me mudando e aí precisava de um serviço qualquer e aí os trabalhadores, né, que foram fazer lá a obra começaram a discutir a entrada no mercado financeiro. E aí eles começando a discutir a entrada do mercado financeiro a partir de vídeo que eles viram na internet. Aí olha, eu tenho formação, economia e tal. E enquanto eles trabalhavam, a gente foi discutindo a questão. Aí ele, eu não sei o que fazer com o dinheiro, porque o cara diz que vai ganhar tanto de rendimento nisso. Olha só. Esse discurso tá recheado daquele cara que ele ganha dinheiro com quem perde. Em cima de você. Então, olha só, quer ganhar um dinheiro? Faça o seguinte: invista no Tesouro Direto. Aí acho que era janeiro, então vem a reunião em março, né, do Copom. Eu falei, pode investir porque daqui a 2 meses o juros vai subir. Dito e feito, o juro subiu. Sim. Agora, não sei se ele seguiu a minha dica. Se seguiu a dica da economia política, que era a relação do mercado e tal, talvez tenha ganho dinheiro. Agora, esse pessoal da internet está interessado em iludir, né? Em vender uma concepção da realidade que é subjetivista e que muitas vezes não vai gerar esse benefício para o sujeito. Eu acho assim, o Gustavo até comentou, né? Essa ideologia que vem por trás da educação financeira, a educação financeira é super importante para a vida das pessoas, mas o problema é que ela vem com uma ideologia que parte muito dessas influências de internet, que é uma ideologia neoliberal, que, como o Gustavo falou, ela não é emancipatória, mas é pior do que isso, porque ela também não é nem realista com a vida da pessoa. Porque o que você devia falar? Como é que deveria ser o papo da educação financeira? Vem cá, meu irmão, olha só. Você ganha X, né? Vamos organizar suas finanças, pensar nos seus gastos, ter uma reserva de emergência, começar a poupar para se organizar, para você não ficar velho mal da vida, acabar sua vida muito mal, né? Ficar um velho ferrado, porque você não se preparou. Só que em vez dos caras falarem isso, o papo é fique rico, sem trabalhar. Entendeu? Tipo, esse papo do primo rico, gente. Tipo, gasta R$300 gasta R$300 de alimentação, E o resto invista você e fique rico. Tipo, isso não é realista, isso não é honesto. E aí, antes de passar a bola de novo pro Gustavo, que o Gustavo tocou no ponto, né, esse papo, essa questão da educação financeira é sobre conhecimento. E qual é o papel do conhecimento nisso tudo? Mas antes de falar, do Gustavo falar sobre isso, o primo rico vai dar um papo. Derek, vamos pular aí e jogar pro vídeo 4. Vamos ver o primo rico, o que ele tem a falar sobre conhecimento. E antes de começar, eu lembro que eu perguntei pro Flávio Augusto, um grande amigo e uma pessoa com muito patrimônio também, e eu perguntei assim, Flávio, o que você preferiria? Ter 10 milhões de reais sem conhecimento ou começar de novo com o conhecimento que você tem, sem networking e zero patrimônio? Ele falou que com certeza o conhecimento que ele tem. E eu concordo com ele, porque quando você tem um conhecimento, ele tá aqui dentro e você consegue transformar isso em dinheiro aqui fora. É por isso que tantas pessoas que já passaram pelo caminho, elas muitas vezes não têm muito medo de perder, porque se elas perderem, elas conseguem construir de novo. E muitas pessoas já perderam e construíram de novo. Enquanto que as pessoas que só têm dinheiro, elas não necessariamente são ricas, elas estão ricas. Então essa é uma boa reflexão. Gustavo, e aí, o que você acha? Assim, eu acho que a única coisa que eu concordo com ele é que realmente conhecimento é fundamental, independente de qualquer coisa, né? Eu acho que todo mundo deveria buscar conhecimento, até porque todo mundo pode passar por um problema na vida e o conhecimento pode ajudar essa pessoa a realmente dar a volta por cima, se é isso que ele está querendo dizer. Agora, comparar essa coisa ou você quer 10 milhões de reais ou conhecimento, isso é uma coisa meio maluca, né?
Enfim. Porque, não é só isso. Ou 10 milhões é o conhecimento, porque com o conhecimento você fica rico de novo. Você faz 10 milhões de novo. É assim, Gustavo? Cara, não. Conhecimento você fica rico? Não fica rico, até porque a gente tem uma gama de professores aí pelo Brasil que vivem numa situação bem difícil, né? Se fosse só o conhecimento for deixar a pessoa rica, os professores Guilherme estavam tá terminando o ricos. doutorado. Você não tá rico por quê, Guilherme? Poxa, cara. Cadê seus 10 milhões, cara? Cadê meus 10 milhões, né, esse cara? conhecimento Aconteceu todo. alguma coisa E no ele caminho. botou um plus ali, né? E sem como é que é? Sem dinheiro e sem networking, né? Você vê que... Mas eu acho que isso é bom, Esse entrega. foi honesto nesse Não, sentido. exato, aí que tá. Eu acho que isso entrega, por quê? Cara, realmente assim, para você conseguir ganhar dinheiro e subir como eles acreditam em realmente ficar milionário, fazer um grande negócio, sem esse networking fica mais difícil. Entendeu? Exato. Fica muito mais difícil. Então, assim, bom, eu fico até curioso. Assim, eu queria que talvez ele vivesse isso de fato, né? Eu até sugiro pro Primo Rico, então, que ele faça o seguinte: faz uma doação pra Lei Paulo Gustavo, de toda a sua fortuna, tá? Opa. Fique pobre, Boa. tá? E com o network eu não vou conseguir tirar de você, porque você tem esse networking hoje. Do jeito que você tá, faça esse teste. Eu queria que ele fizesse esse teste, que ele doasse toda a fortuna dele, casa, carro, dinheiro aplicado, tudo, e começasse do zero. Fazendo isso. E outra coisa, fecha o canal também, tá? Isso Começar eu ia do falar. zero. O canal Fecha com o canal. milhões de inscritos, do ele zero. consegue. Do zero. Cara, eu acho que quem manda reais muito melhores, quem fala, até pra gente tá falando aqui de um cara que a gente, enfim, tá criticando e tá debatendo em cima, tem outras pessoas que falam, pessoas populares na internet mesmo. O Eduardo Moreira é um cara que fala muito legal. Exato. A Natália Arcuri é uma profissional que fala de uma outra realidade. A Nath Finanças. A Nath Finanças, inclusive, Nath Finanças é maravilhosa. Entendeu? Semana passada, eu tava há 3 meses perdendo dinheiro pro banco aí. Aí eu vi, cara, por acaso no Twitter, ela como pedir o dinheiro da cesta pra cancelar pelos aplicativos, cara. Ela fez de instituição financeira para instituição financeira um passo a passo. Como você cancelar esse custo mensal. E eu consegui. Eu só não consegui reaver o que eu já tinha perdido. Sim, você já pagou. Mas sim, dá pra pedir também. Dá pra pedir, porque foi ilegal. Eu não pedi a cesta de serviços, né? E botaram. Então, assim, faz um trabalho excepcional. Exato. Queria tocar num ponto que o seu pai botou um comentário ali sobre questão de renegociação de dívida. Parece que tem um processo aí aberto para quem é MEI e está com dívida para renegociar a dívida ali. Está aberto até setembro, renegociação de dívidas do MEI com desconto parcelamento. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar pelo seguinte: no Brasil, você abre um CNPJ como MEI, não só como CNPJ, CPF também. Você é agressivado o tempo inteiro por instituições te oferecendo dinheiro. Sim. Porque emprestar dinheiro no Brasil dá dinheiro, né? Emprestar dinheiro é bom, né? Maior taxa de juros do mundo. Exato, é bom emprestar dinheiro, então você é agressivado o tempo inteiro para você pegar dinheiro emprestado com a maior facilidade. Inclusive, se a comunicação ela é muito fantasiosa, né? Pegue agora 5 mil reais e viaje com a sua família para você aproveitar. Realize seus sonhos. Vá viajar com a sua família, pega esse empréstimo e pague 15 mil, né, nesse negócio. Então a gente tem que considerar também o seguinte: o brasileiro é muito endividado e o empresário brasileiro é muito endividado. E assim, uma frase que um amigo meu me falou uma vez, que eu considero, que a gente tem que pensar sobre isso, né, eu considero que faz parte do debate, empreender é administrar dívida. Então, educação financeira também tem muito a ver com administrar dívida. As pessoas contraem as dívidas sem pensar no amanhã, né? E porque estão precisando naquele momento, né? Ou seja, às vezes o cara não tem a grana para um determinado... Por exemplo, quebrou um equipamento que ele precisa para trabalhar uma determinada situação, né? E aí ele precisa, né? Ele tem um comércio dele lá, um comércio pequeno, de uma pessoa só que vende determinada coisa, quebrou o equipamento. Ele vai fazer o quê? Ele não tem os 5 mil reais para comprar o equipamento. Ele tem que parcelar. Então, a educação financeira entra no sentido de, cara, se você vai parcelar, como é que você... não é só pensar no futuro, mas é pensar no hoje. Como é que você vai conseguir viver com essa parcela? Entendeu? Porque o cara tem que... Ele não tem opção. E aí uma outra coisa que eu acho interessante tem a ver com o que o Guilherme falou antes, que é o seguinte: existe uma certa inversão. Você falou da questão ideológica, né? Do cara que tem existe uma questão ideológica por trás disso tudo, mas tem uma inversão de valores. Que o cara acha que ele vai empreender e vai parar de trabalhar. Ah, sim. Isso não existe.
O momento em que eu tive o meu maior negócio, que foi eu tinha 2 padarias, eu tinha 50 funcionários. Foi o momento que eu mais trabalhei na minha vida. Os 50 funcionários não trabalharam sozinhos. Se eu não trabalhasse, eu quebrava naquele momento. Eu precisei trabalhar e muito. Foi uma loucura. Então, assim, é o maior erro achar que você vai comprar um negócio. Aí não vou nem falar em investir, eu falar em comprar, porque é meio que uma compra. Você vai botar um dinheiro, vai montar um negócio e o negócio vai andar sozinho. Entendeu? As pessoas não sozinhas não vão tocar o seu negócio por você da forma como você precisa, como a coisa precisa, entendeu? Se você não trabalhar, as pessoas não vão enxergar você de igual para igual. Acho que a primeira coisa é isso. Entendeu? Trabalhar no seu próprio negócio, independente de quantas pessoas tenham nele. E é assim que você aprende a fazer aquele negócio dar certo. Gustavo tocou num ponto importante. Eu pedi pro Derek colocar a imagem 2 pra gente. Essa viagem que o cara tem, né? De achar que ele não vai precisar trabalhar, que o dinheiro vai multiplicar sozinho. Aí a gente entra no ponto aqui. A gente tá falando da realidade do que é ser empreendedor, né? Muitos mitos, se o cara é empreendedor, é trabalhador. Agora, olha essa realidade aqui, né? Um dado do IBGE que a gente pegou no site The Business, que é o seguinte: quanto tempo uma empresa dura no Brasil? A taxa de sobrevivência das empresas criadas em 2014 após 5 anos. Lembrando, gente, que isso aqui, o dado vai de 2015 até 2019. Isso foi antes da pandemia, tá? Muita coisa mudou, mas enfim, a gente vê uma tendência aqui. A gente tem as empresas, né? Empresas ali de até mais de 10 funcionários, 64% sobrevivem após 5 anos. As empresas de 1 a 9 funcionários, 49%. E aí quanto menor a empresa, a taxa de sobrevivência é menor. Por que vocês acham que isso acontece, pessoal? Guilherme e depois o Gustavo. Então, o Gustavo mencionou uma coisa importante, que é a questão da educação no sentido de apoio, de entender o que é empreendedorismo. E aí é uma coisa que pelo menos eu, como não acompanho também, não sei qual é a disponibilidade desses coaches, é de fazer o mínimo. Você entra num mercado, você tem que fazer o mínimo, que é conhecer o mercado que você está entrando. Então, vamos lá. O básico. Quem são meus concorrentes? Qual é o nível de preço? Quanto que eu consigo ganhar? E quanto que eu consigo investir? Em quanto tempo eu retorno isso? Questões básicas. Isso é o básico. Inclusive, a gente estava falando aqui, Campos tem uma linha de crédito específico para MEI, e para você acessar o crédito, você já tem que ter essa noção. Né? Fazer uma análise de viabilidade de projeto, uma análise de projeto, enfim. Então, essa questão, o empreendedor menor, muito provavelmente ele não tem. Eu lembro que a gente recebeu aqui o professor Almi, que é secretário de Agricultura hoje, um abraço, bom dia para ele se estiver nos acompanhando. Ele falava que o agricultor em Campos não faz um estudo do solo. É a mesma coisa que o empreendedor, né? Ele abre por necessidade. Como é que você planta algo, você não estuda o solo, você não sabe. Você pode até plantar. Vai nascer alguma coisa. Pode ser que nasça, pode ser que dê certo. Poderia nascer algo melhor. Mas poderia ter nascido algo melhor. Mesma coisa que o empreendedor. Quantos fazem esse estudo do solo antes de plantar a semente lá do empreendedorismo? O estudo do solo é isso. Você tem um mínimo de noção naquele mercado que você está entrando. E um MEI, essa é a mesma coisa que vale pro discurso lá do... Por que o mercado quebrou em 2016, 2017? O MEI tem um recurso limitado, certo? É a mesma coisa que o mercado... Como é que o mercado financeiro quebra? Essas grandes corretoras foram em cima dos CPFs. Então, para o CPF bancar o mercado financeiro. Só que chegou um momento que o mercado financeiro ligou lá para a Dona Maria, que investiu 500 mil, que era da aposentadoria dela, e falou: Dona Maria, tá dando ruim. A gente precisa de mais 500 mil. Dona Maria não tem, pô. Então o que aconteceu com o mercado? Quebrou. Sim. Caiu. Porque você não tem mais dinheiro para colocar. Então é a mesma coisa do empreendedor. Ele entra com um recurso próprio, às vezes é um recurso. Em Campos, por exemplo, a região, isso era uma questão até que eu tinha curiosidade de estudar, daquele momento lá do petróleo, como várias pessoas foram afastadas das empresas e tal. Quantos não receberam indenização e viraram empreendedores? Então, quer dizer, eles têm um recurso limitado, né? Recebem ainda por algum período e tal, o auxílio, tem a indenização, mas aquele recurso é limitado.
Então, se você não entende aquilo que você vai fazer, né? Você tem o risco, a pandemia trouxe isso também, que é uma externalidade, vamos dizer assim, na linguagem econômica. Então, quantos estão preparados para isso? Sim. Quantos estão preparados para sobreviver? E aí acho que os dados retratam muito isso. Exato. E Gustavo, me diz aí, da sua experiência como empresário, né, que você teve vários negócios, teve essa padaria que é um negócio que não é brincadeira, muitos funcionários, é produção, é comércio de tudo, né? E agora está lá na agência também atendendo muitos outros negócios de várias áreas e tal, e a gente tem essa percepção no dia a dia. Por que tantas empresas abrem e fecham no Brasil? Eu acho que muito tem a ver muito com essa questão da necessidade, porque o cara abre o negócio naquela correria, né? E aí Guilherme tocou num ponto que é interessante, ele não tem nem tempo para fazer isso, porque o tempo urge, ele precisa botar dinheiro dentro de casa. Exato. E aí ele abre o negócio por necessidade, e é aquele famoso trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Ele fica andando em 3 pneus e vai tentando trocar o quarto. Segundo, linha de crédito, o cara pega um dinheiro e ele não consegue pagar. E aí chega uma hora que a dívida dele se torna impagável. E aí, exato. Então ele abriu por necessidade na correria, sem talvez pensar tanto, achou que aquilo, pelo feeling dele, ele achou que aquilo que ele estava fazendo seria promissor, né? Aí tem a questão do campo do conhecimento, da formação que a gente falou mais cedo. Talvez ele não tenha a formação completa naquele assunto, né? Não fez o planejamento porque não tinha tempo, porque não sabia como fazer, né? Não procurou talvez um Sebrae antes de abrir, enfim. E contraiu dívida nesse meio do caminho, porque é praticamente impossível, a não ser que você tenha, como você falou, exemplo, o cara recebeu uma indenização, ele tem lá 150 mil que ele recebeu do fundo de garantia dele, vai abrir um negócio com esse dinheiro, ele tem essa grana limitada, mas ele tem alguma grana. Tem uma galera que não tem grana, ele abre um negócio, ele abre um CNPJ e começa com um pouco que ele tem, contrai uma dívida, às vezes precisa comprar um equipamento, pensa em crescer, compra um equipamento um pouco melhor, e aí tem uma situação de não conseguir pagar, né? Ou seja, o cara investe no equipamento que vai, talvez, na visão dele, ajudar ele a faturar mais, né? Mas talvez isso não acontece. Comunicação, eu acho que talvez as pessoas não pensam muito numa comunicação tão profissional, de modo que a comunicação ela pode ajudar aquele negócio a ser mais conhecido, né? A ser conhecido nos lugares certos, pelas pessoas certas. Falta de conhecimento do próprio público, quem é o público que eu quero vender. Então, quando está falando de serviços, tem muito a ver. Quando é comércio, menos, né? Porque quando é comércio, você monta um açaí, né? Uma loja de açaí em um determinado ponto, seu público é quem gosta de açaí. Enfim, tem a situação daquele local, aquilo tudo, mas é diferente de um serviço em que você precisa de fato definir um público, né? Então, falta de conhecimento. E aí é isso, juntando isso tudo, o cara não dura muito tempo. Talvez até, posso botar nesse caldo aí, essa falácia de que o cara não vai precisar trabalhar muito, porque talvez o negócio vai andar sozinho, dependendo, claro, de cada negócio, porque um MEI, a gente está falando da situação do MEI, que é uma pessoa só, então o cara não tem nem condição de essa ilusão muito do cara de classe média e o cara rico também, né? Eu acho que está muito mais para isso. Exatamente. Então eu acho que aquelas taxas ali, né, de que as empresas que têm mais funcionários conseguem durar mais, talvez para essa questão toda aqui, que tem uma estrutura melhor. Talvez tenha um pouco mais de conhecimento, tem um acesso a crédito, mas tem mais gente também para ajudar a fazer o negócio andar, né? E, cara, empreender sozinho é muito difícil, porque você tem que tomar todas as decisões sozinho. Para mim é muito melhor ter um cara do meu lado para poder conversar e falar, cara, o que nós vamos fazer agora? Compra o computador A ou B pra galera trabalhar. E aí, tá na hora de investir em tal coisa? Pô, como é que a gente vai fazer? E aí, qual decisão a gente vai tomar? O cliente que apareceu, como é que a gente atende esse cara? Quanto a gente vai cobrar? Todas essas decisões, o empreendedor individual toma sozinho. Sim. Ele não tem ninguém para conversar. E assim, acho que no final das contas, a grande questão aqui, que é o seguinte, que é aquela diferença entre o empreendedor que não tem capital, que é trabalhador, e o cara que é herdeiro, que já nasceu rico. Né? Para você empreender, você começa a trabalhar por necessidade. Eu comecei vendendo cachorro-quente ali na esquina, na carrocinha. Aí eu quero agora pegar um ponto e contratar funcionários e tal. Você precisa de quê? Dinheiro. Tá? E aí, qual é o recurso que uma pessoa que não tem dinheiro, a única forma que ela tem para conseguir? Empréstimo. Qual é a taxa de juros no Brasil? Né? Como é que você, com juros real, a gente passou por isso. Porque esse cara não tem garantia. Sim, esse cara ele não tem garantia. Muitas vezes ele não tem um imóvel, ele não tem um carro, ele não tem como dar garantia no empréstimo. Então ninguém vai dar empréstimo para ele. Tem isso, mas além disso, que a taxa de juros no Brasil, mesmo quando você tem
Ainda assim é alto. Mesmo assim é alto. Já então a foi gente muito passou melhor. por isso, a gente, precisamos crescer, precisamos contratar estagiários, precisamos de computador, precisamos de dinheiro. Vamos lá no Banco do Brasil pegar empréstimo. Os juros absurdos. Juros absurdos. É a diferença por que os negócios que começam com capital sobrevivem mais do que o cara que não tem recurso, não tem financiamento, e além da falta de conhecimento também. E aí, vamos ler aqui o comentário da galera, que o negócio tá animado. Quem apareceu por aqui é Vanessa. Léo Zanzi, tá a galera. Vanessa Gomes Sampaio apareceu, bom dia. Conhecimento vale mais que 10 milhões. Também concordo, só se você não consegue produzir 10 milhões só com conhecimento, como o Primo Rico disse, né? Esse é papo furado. Aí a Fabiola, o cara oferece algo mágico, que é insano, mas, desculpe-me, muita gente cai nessa de querer felicidade, acredita nessa ilusão de ganhar de forma rápida e fácil. Eles ganham força porque tem quem procura, tem muito influenciador sério passando conhecimentos úteis. É isso aí, enfim. Na verdade, os trambiques em geral, a pessoa que cai no trambique, ela quer se dar bem, né? Ela quer se dar bem. Então tem um pouco disso, e aí tem muito influenciador bom. Vamos valorizar gente como a Nath Finanças, como o Eduardo Moreira, que estão aí fazendo esse trabalho de educação financeira com responsabilidade, exatamente, perfeita palavra. Cecília Fiô, um contrassenso de muitos empresários neoliberais é lutar para reprimir o poder de compra dos trabalhadores. Isso acaba diminuindo o consumo e fechando empresas. Isso é um ponto importante aí pra gente. Foi o resumo da pandemia, isso aqui. Exato. Léo Zanzi, bom dia, camarada. Campos, por exemplo, um grande indicativo que uma cidade vai mal economicamente é o derrame de instituições financeiras. Lógico que nisso está a percepção do mercado, uma classe trabalhadora com salários defasados, insuficiente para as demandas de um cidadão e cidadã. Um indicativo de que, numa realidade de salários defasados, empreender é caminhar em terreno pantanoso. Exato. Exatamente, Léo Zanzi. Carlos Pereira. Esse fenômeno aconteceu nos anos 90 com os bancários, principalmente dos bancos públicos, na era da privatização com o PDV. Começaram empreendimentos pelo que achavam que daria dinheiro, resultado, mais que 95% deles não chegaram a 2 anos de funcionamento. Você está vivendo isso de novo, pessoal? Eu acho que o neoliberalismo ele repete muitas coisas. Eu lembro muito nos anos 90, a minha família indo pro Paraguai comprar muamba para revender, vendendo Tupperware de porta em porta, confecção na garagem. Era empreendedorismo de gente precarizada, né? Ele até botou ali, o objetivo do Meira era uma suposta regularização do trabalho informal. Que é essa, para mim, assim... É verdade. É essa situação que a gente vive hoje. E a gente tem dados, acho que do Global Entrepreneurship Monitor, que é a produção mundial, né? E aqui no Brasil faz junto com o Sebrae, exatamente desses 2 anos. Esses 2 anos aí, mais 51% das empresas vai à falência, assim, encerra as atividades com menos de 2 anos, que é uma taxa de sobrevivência horrível por conta disso. Eu mesmo conheço meios que não duraram 2 anos. Sim. Até porque, como essa questão de regularização da informalidade, a gente tem que pensar em outro momento também. Às vezes, vamos lá, aconteceu em Campos, o setor do petróleo teve uma queda em Macaé, e aí Campos é atingida, demissões e tal. Agora o petróleo volta. Então a gente imagina que, às vezes, esse MEI, ele conseguiu um emprego, né? Então a gente tem também isso. Então, essa questão da regularização da informalização tem também esse quesito. O cara, vou suspender, vou cancelar esse CNPJ, porque agora, né, voltei para o mercado de trabalho. Então, esse é um movimento comum. E falando mais especificamente dessa questão de Campos, que o Léo colocou aqui, a prefeitura, assim, pelo menos tem tido esse esforço. Tá? A gente já recebeu aqui também o Orlando Portugal, que tem coordenado o trabalho com a questão dos microempreendedores individuais e com taxas de juros até abaixo do mercado. Assim, é claro que, como é dinheiro público, a questão do empréstimo tem um rigor. Claro, você também não me empresta aí um dinheiro, mas a gente está falando exatamente disso. Até porque a intenção é que o cara consiga, de fato, prosperar. Sobreviver, né? O negócio dele caminhe, né? O negócio caminhe. Inclusive, oferece suporte, faz trabalho junto com o Sebrae. Então, assim, essas iniciativas são importantes exatamente por isso, que a gente está falando de gestão de sobrevivência. E
essa questão de duração das empresas depende dessa ação do poder público. Né? Porque, como a gente falou, o tempo urge, trocar o pneu com o carro em movimento, então precisa de um apoio para poder ter um ambiente de negócios. Campos agora com a questão do porto, né? A gente sabe que o porto não vai consumir aqui, a não ser serviços de limpeza, de alimentação. Que são serviços maiores também. Assim, talvez o cara que é MEI, não sei se ele vai ter. Não vai conseguir fornecer para uma instituição grande. E às vezes é importante ter uma confederação, alguma coisa nesse sentido, para conseguir concorrer, até pleitear essas coisas. Porque essas empresas, muitas vezes, assim, não dialogam nem com a matriz no Brasil, dialogam com o exterior, com outras filiais, precisam de um equipamento, enfim, e tudo mais. Mas serviços, por exemplo, manutenção de ar-condicionado, essas manutenções que são mais rotineiras, então geralmente precisa desse tipo de serviço, desse apoio de serviço, ambiente de serviços. Você tocou num ponto muito importante, que eu vou fazer uma pergunta para o Gustavo, que eu sei, outro dado também, da realidade, né? Já que o papo é realidade do pequeno empreendedor do Brasil. Gustavo, como é que é a relação, né? Você como pequeno empresário, né? E é fornecedor de grandes empresas, né? Empresas multinacionais, o Guilherme acabou de tocar. Como é que é essa relação entre uma grande empresa multinacional e a pequena empresa que fornece serviço? Acho que é uma relação, em muitos casos, abusiva, porque a grande empresa acha que você está 100% à disposição dela, né? E aí, a qualquer momento, você tem que atendê-lo, né? Isso é uma questão. É uma relação onde ela tem muitas regras que são leoninas, então a forma, né, de trabalhar, a forma de te contratar, ela é uma forma totalmente regrada pela empresa, você não tem nenhum poder de barganha, por exemplo, com relação a forma de pagamento, a forma de trabalhar, tem que ser da forma como eles querem, no dia que eles querem, né? É uma relação onde os caras te ignoram quando você precisa de alguma coisa. Então, dependendo da dúvida que você tem, de um pedido que você tenha, de alguma questão, enquanto você está, né, fazendo o serviço, e se a dúvida for pertinente né, ao serviço e vai impactar no resultado do serviço que você vai entregar para ele, ele até te atende, mas depois que você fez o serviço, o cara some e aí você que se vire lá com o financeiro para receber. Tem uma relação muito abusiva, né? Então, e assim, essas grandes empresas, elas precisam de pequenas empresas para que seus negócios prosperem, porque eles precisam de serviço, determinados serviços que só quem faz é uma determinada empresa. E até porque também eles têm uma estrutura administrativa muito enxuta, né? Muito enxuta. A lógica é terceirizar ao máximo. É uma lógica de terceirização forte. Sim. Então, assim, geralmente os departamentos são pequenos, né? O que não é o core business da empresa, os departamentos são pequenos, então eles precisam desses fornecedores. E aí, às vezes, para eles, eu acho que é até vantajoso contratar fornecedores menores para manter essa relação muito promíscua, muito abusiva. Porque se ele contrata, talvez, uma grande empresa, no nosso caso, comunicação, né, marketing e tal, se ele contratar uma grande empresa, talvez ele não tenha todo esse poder de barganha, porque essa grande empresa tem outros grandes contratos e tal. Aí ele que vai passar por isso. E talvez ele vai passar. Responde. Exato. Então, uma relação muito abusiva, né? É uma relação muito esquisita, é uma relação onde eles colocam sempre em primeiro lugar e não tem esse senso de coletivo. E o que é mais engraçado, muitas vezes quem está pisando em você, quem está não vou dizer sacaneando, porque não é uma sacanagem, mas quem está pisando em você, quem está sendo escroto com você, é um cara que é um funcionário de classe média, sabe? Não é um cara que é dono da empresa. Não é o dono lá do mega empreendimento, mega milionário que ganha milhares de reais, que está sendo escroto com você. Muitas vezes é um funcionário de um departamento que, cara, é um cara normal. Não é nenhum herdeiro francês. Não é nenhum herdeiro, não é nada. É um cara trabalhador que trabalha pra cacete e que tem uma relação mega precarizada lá dentro. É isso que eu ia falar. Entendeu? E que glamoriza ser, né? Botar um crachá Exatamente. no peito. Falar, eu trabalho nessa grande empresa. Pô, na minha época de faculdade, eu tinha colegas de faculdade que iam com crachá da empresa para a faculdade.
Rapaz. Para a faculdade. O cara dentro da faculdade com um crachá da empresa. Pra tirar uma. O cara ficava 5 horas durante a manhã na faculdade com um crachá no peito e depois ele ia pra empresa. Por que ele tava com aquele crachá no peito? Botava na mochila, bicho. Pelo amor de Deus. Mas você sabe que é uma coisa engraçada? O fato de eu estar aqui hoje é por ter, inclusive, tido uma relação com essa empresa e sair de lá, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou estudar, bicho. Porque realmente são relações de trabalho e relações assim... De contratos, né? E a época ainda fornecia muitas coisas, né? Mas tinha isso, por ser multinacional, enfim, grande empresa e tal. Os funcionários... Porque tem esse apelo também no mercado de trabalho. Não consigo compreender isso, né? É uma questão cultural também, dentro da própria empresa e às vezes dentro do próprio mercado. Quando eu digo mercado, o mercado em que aquela empresa está inserida. Porque a gente trabalhou em outro mercado, né, em outros mercados, a gente trabalhou, por exemplo, na Globo, na Globosat, era outra coisa. Sim. Eu sentia diferente. Mas eu acho que era um mundo muito atípico. Muito. Porque era mídia, comunicação, cultura. Uma galera mais progressista, a cabeça mais aberta. Mas mesmo assim, eu acho que a coisa mudou, porque na época a Globosat tinha um poder de mercado muito grande. Ela podia se dar ao luxo de tratar bem seus funcionários. Sim. Não sei se a coisa continua assim lá, não. Mas aí, aproveitando aqui, complementando sobre o que o Gustavo falou, dessa relação de pequena empresa com fornecedor de grandes empresas, é isso que acontece. O cara que faz o papel do capataz, ele vive uma vida muito tóxica, né? Porque ele é super explorado e ele tem uma doutrinação ali para ele glamorizar e se sentir feliz por ser explorado, né? Aquela coisa, trabalhe enquanto os outros descansam e morra de AVC, né? E daqui a pouco esse cara também, ele é cuspido, ele é sugado e cuspido no mercado. Uma outra coisa que eu queria falar, Gustavo... Só um parênteses. Quando eu tinha padaria, eu recebi um calote no empresa do Porto. Ah, é? O cara me contratou. Guilherme que gosta do Porto. Na hora de me contratar, foi tudo maravilhoso. Não, fazer aqui um buffet, não sei o quê, vai ficar meses fornecendo. Forneci. Não, o pagamento só pode ser feito daqui a 60 dias, não sei o que, na hora de receber. Não recebi. Não, falou de calote, tem uma coisa louca também, que tem muita gente que tem uma visão deturpada de empreendedorismo, que acha que dar calote é ser empreendedor também, tá? Tem isso. Tem muito. Tem. Passa por esse, tipo assim, não se planejou, não fez plano de negócio, tá enrolado. Então, assim, vamos dar calote desse fornecedor, vamos contratar outro do zero e vai vivendo de tombo em tombo. E aí o cara acha que isso é empreender. Mas, voltando aqui um ponto importante que o Gustavo tocou, que é o seguinte: uma coisa, essas empresas pequenas, né, no caso a gente com prestando serviço para empresa grande, empresa pequena também demora muito para receber. Né? O pagamento dessas empresas grandes fornecedoras é enorme. Às vezes a gente faz um serviço e demora 6, 7 meses para receber pelo serviço. E o que acontece? O serviço tem custo. A gente tem que gastar para prestar aquele serviço ali. O que isso significa? Que a gente precisa de capital de giro. De giro para conseguir prestar o serviço para grande empresa, que eles vão demorar meses e meses para pagar. E o que acontece? O custo de capital é alto. Aí volta aquela velha questão de se você empreende tendo capital e não tendo capital. Se você não tem, você tem que pegar emprestado. Exato. Então, assim, e aí qual é a grande questão aqui, né? Juntando essas duas coisas. É o funcionário que é explorado e acha maravilhoso, e aí pisa na cabeça do fornecedor. No final, você que precisa ter capital, se você não tem, você está ferrado. Aí a minha pergunta que é o seguinte: Derek, eu peço para você compartilhar aí a última imagem 5. Tá? Já que tem toda essa ideologia de coach está fazendo esse mal na cabeça das pessoas, dos trabalhadores, a gente chega... Não, a outra imagem, a última, é a 5. A gente chega nesse... 6 minutos, 6. Essa aí, desculpa. Imagem 6. Vamos lá. Essa é boa. Parece que vai ter briga, né? Pois é, isso que eu quero falar. Né? Já que a gente falou toda essa questão, chegamos a esse ponto aqui. Elon Musk, aqui do lado direito, e Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, dono da Meta, que é dono do Facebook, do Instagram, né? Agora lançou um aplicativo Threads para competir com o Twitter, que o Elon Musk comprou, e eles são 2 grandes bilionários, muito midiáticos, agora inclusive estão dizendo que vão brigar, que eles vão sair na porrada e tal. E ali atrás a gente tem o submarinozinho dos bilionários que não tinham nada para fazer, estavam entediados, como diz minha mãe Vânia, beijo mãe. Eles não tinham a conta para pagar, né? Não tinha que comprar fralda para filha, não tinha que trabalhar e tal. Eles foram lá, pegaram, entraram nessa banheira aí, nessa lata de sardinha, foram lá pro fundo do oceano ver Titanic e ficaram por lá
infelizmente. A pergunta é a seguinte, Gustavo e Guilherme. Por que a gente vive numa sociedade onde a gente tem milhões de brasileiros passando fome? Nosso amigo Zé Alves faz muitos estudos aqui, economista, né, que mostra a miséria em campos, a miséria no Brasil. Né? A gente aqui hoje, estava ali no chat, um monte de gente pedindo ajuda. Não consigo voltar não sei onde, estou sem dinheiro para comida. Você vai em qualquer esquina, é gente pedindo dinheiro para comer. É uma miséria terrível. Por que essas pessoas puxam o saco de bilionários, galera? Pode tirar aí, Derek. Vamos lá, primeiro Guilherme, depois Gustavo. Por que, cara, que a gente puxa saco de bilionário? Então, a gente está num momento que é diferente em termos de sociedade por conta dessas relações, dessa razão do mundo mesmo. Inclusive, esse livro é importantíssimo, A Nova Razão do Mundo, do Dardot e Laval. Dessa racionalidade individualista. E nessa racionalidade, o exemplo de sucesso sempre parte de iniciativas individuais. Então, o sucesso ele nunca é coletivizado. Ele é sempre individualizado. Tem esse ponto. Por outro lado, a maior referência de sucesso para a nossa sociedade capitalista é o acúmulo de dinheiro. Então, se a gente une uma coisa a outra, o bilionário é sempre o máximo desse exemplo de sucesso. Sim. E aí, hoje, tem essa questão. Nós temos a internet, que serve para impulsionar o entretenimento em torno disso. E aí, essas iniciativas de sucesso, o sucesso está ligado à imagem, está ligado ao entretenimento, está ligado às redes sociais, que é onde atuam, inclusive, esses dois. Sim. Hoje, o entretenimento é uma das coisas mais lucrativas que existem. Você pega a quantidade de influencers que está retirando rios e rios de dinheiro a partir de dancinha mesmo. Não é um grande serviço. Conteúdo nenhum, né? Não é um grande serviço, é dancinha. Então, e aí a dancinha serve como uma propaganda. Vocês trabalham nessa área, então vocês entendem muito melhor do que eu o potencial hoje da propaganda, do entretenimento como uma ferramenta para vender produto. Né? Vocês devem ter todas essas métricas muito bem feitas. Então, essa sociedade valoriza esse sucesso, né? Cria essa imagem de sucesso, porque essa imagem de sucesso, por si só, vende produto. Então, qualquer imagem... Tanto o que é o Elon Musk? Um grande gênio? Nada. Ele é só um grande vendedor. Sim. Que, a partir de dinheiro público, vendeu lá em um nicho que o neoliberalismo construiu, tá? Porque o neoliberalismo fez com que o Estado norte-americano parasse de gastar com as missões espaciais e terceirizasse os serviços de pesquisa. O pessoal fala tanto da NASA, mas a NASA mesmo já não faz mais nada. A NASA está sustentada no serviço dessas empresas terceirizadas. Sim. Tanto é que o Elon Musk consegue dinheiro a partir de recurso público financiado pelo governo para pesquisa aeroespacial. E aí, da pesquisa aeroespacial, ele expande os negócios dele. E aí, aquele networking que ele entregou lá, o Primo Rico entregou. E aí, ele consegue se inserir em outros setores de mercado. E ele se torna um bilionário a partir dos recursos públicos. Tá? Exato. Então, essa é uma questão importante que tem que ficar claro do tamanho que ele é por conta disso. Então, você pega hoje, a internet tem esse poder de potencializar por conta da venda, e aí a imagem por si só vende, e esses caras chegam a esse patamar. Então, e a gente não precisa ir muito longe para entender como a gente funciona, porque a gente aqui gosta de futebol. Então a gente pode entender também a partir do futebol como esse exemplo da meritocracia, ele funciona porque o Brasil, país de extrema desigualdade, e a gente vê o que é um Vini Júnior, o que é um Neymar, são pessoas que vieram de baixo e que hoje são muito ricas por conta do futebol. Então isso por si só vende. E não é por acaso que eles ganham esse dinheiro todo. Esse dinheiro todo é exatamente para sustentar essa imagem de meritocracia. Que é a melhor ideia? Você pega um cara que
batalhou e muito, lutou muito, competiu com muitas e muitas pessoas para chegar onde ele está. Então a gente vai remunerar muito esse sujeito para que outras pessoas enxerguem nele esse exemplo da meritocracia, mas que é falacioso, porque esse exemplo só existe para vender produto. Ele só ganha esse dinheiro todo porque a reboque do Vinícius Júnior tem outras grandes marcas. E o Vinícius Júnior é minoria, né? E é minoria. A esmagadora maioria dos jogadores de futebol ganham muito mínimo, mal, nem o salário tomando mínimo, calote. Tomando calote de clube. A gente sabe, a gente que é torcedor do Goitacás, né, os três aqui, sabe bem. Não, o Neymar mesmo, o escândalo que ele se envolveu, assim, na mesma semana, teve que prestar contas porque o evento que ele ia fazer era financiado. Ele fez 2 eventos financiados, então, ou seja, ele precisou assumir uma questão pessoal dele, porque senão ele perdia o patrocínio. Então, o Neymar, entendeu? O Neymar perdeu o patrocínio do evento dele. Então é uma questão importantíssima disso, né? E que bom que a gente tem ferramentas de arte e de cultura que hoje tornam isso pro cômico. E as denúncias, às vezes, são um humor. Sim, desse tipo de relação. É o que a gente está tentando fazer um pouco aqui também. E antes de passar a bola para o Gustavo, vou ler uns comentários aqui. Cecília Fiu, porque a gente está caminhando para o final do programa também. Daqui a pouco tem outro programa aqui na Rádio Aurora. O trabalhador precarizado arrogante é muito comum. Basta uma pessoa preta entrar numa loja de grife para ser tratada como lixo pelos atendentes. Falou também que nesse caso ele torceu pelo Submarino. Cecília falou também: Elon Musk veio ao Brasil visitar o Inominável, prometeu internet em todas as escolas no estado do Amazonas e não entregou nem 10% prometido. Então vamos lá, Gustavo. Elon Musk e Zuckerberg são seus ídolos? Não são meus ídolos. Longe de ser. Assim, a gente trabalha num segmento de comunicação, a gente utiliza as ferramentas que existem hoje disponíveis, inclusive, né, hoje 2 delas são, né, desses caras, 2 grandes empresas são desses caras, tem outras também, enfim, esse é um grandíssimo mercado, uma coisa gigantesca, né, a gente está falando aqui de 2, mas tem outros. Eu acho que isso é interessante, eu acho que o Guilherme falou muito bem vários pontos aqui. Eu acho que o exemplo de sucesso está na grana, né? Se o cara tem muita grana, significa que... Essa é a medida de sucesso. Essa é a medida de sucesso, e assim, não importa o que ele fez, e mais do que isso, quando importa o que ele fez, parece que ele fez sozinho. Acho que o Guilherme colocou muito bem. Todo mundo descarta que tem uma equipe gigantesca trabalhando nessas empresas para fazer as coisas acontecerem como se elas não existissem, né? São só esses caras. E aí, assim, todo mundo que está em determinada situação tem um parâmetro para cima e para baixo, né? Eu estou na minha situação, eu tenho como olhar para cima, porque tem gente mais rica do que eu e mais bem sucedida do que eu, e vou olhar para baixo, tem gente que é menos rica e menos bem sucedida. Então, eu acho que a sensação que eu tenho é que parece que as pessoas miram mesmo lá no alto. E até em situações menores, vamos dizer assim, de comparação mais próxima, se você conversar de repente com um campista que tem essa babação de ovo com esses mega milionários, ele também talvez vai babar um ovo de um cara campista que tenha dinheiro, que ele também talvez nem sabe o que esse cara faz, mas sabe que o cara tem muito dinheiro, só porque o cara tá com um carro maneiro, às vezes o cara não tá nem conseguindo pagar o carro. Então, e outra questão que acho que a gente pode colocar também, essa galera tem muito dinheiro a que custo, né? Então, como será que foi a trajetória desse pessoal pra gente estar babando um ovo de um cara que a gente não sabe nem quem é, né? Muitas vezes, né? E tem uma questão que eles aparecem muito também na mídia. Eu acho que eles são ídolos porque eles colocam muito a cara. Porque se você pegar outras pessoas muito ricas, aparecem menos do que eles. E talvez não são tão endeusadas quanto eles, porque não estão tanto na mídia. Eu acho que por eles trabalharem com mídia, eles também colocam muito a cara na reta, né, para serem realmente muito falados e tudo isso. A remuneração dentro dessas empresas é muito desigual, a gente sabe disso, né? Essas empresas têm relações políticas fortíssimas, foram responsáveis pelo resultado de eleições nos Estados Unidos, impactaram o resultado da eleição no Brasil e no mundo inteiro. Então, o negócio ali é muito mais embaixo, né, quando a gente fala dessas grandes empresas de comunicação, porque o negócio ali é focado em relações e eles aparecem muito. Então, eu acho que o brasileiro, né, ou qualquer pessoa que endeusa esse tipo de cara só porque ele tem dinheiro, não sei, ele tá achando que ele um dia vai ser igual esse cara. Eu não sei qual é a
a loucura que passa na cabeça das pessoas de acharem que um dia vão ser, talvez, um Elon Musk. Não sei se é isso que passa, porque é até difícil entender. Mas eu acho que tem um pouco disso, e eu acho que um ponto-chave é essa questão da desigualdade na remuneração de quem trabalha nesses lugares. Porque esses caras são mega bilionários, mas a empresa tem não sei quantos funcionários que ganham um troco para trabalhar lá. E são os engenheiros que fazem a mágica que fazem o negócio mesmo, acontecer. Né? É até curioso aquele negócio dos engenheiros fazendo uma inteligência artificial para ir contra a inteligência artificial. Não tem um negócio dele. Cara, teve um outro muito louco, que foi assim, uma inteligência artificial para tornar o texto de médicos mais humano. Sim. Você viu isso? Nossa, tem pra dar essas notícia, né? É, um negócio assim, bicho. É para dar notícia, porque o cara não consegue. Enfim. Cara, assim, esse mundo, inclusive, tá evoluindo muito rápido, é até difícil a gente acompanhar, né? Mas esses caras, eles vão continuar na mídia porque eles fazem a mídia, eles querem estar na mídia, eles querem aparecer, e aí vão ser ídolos, sabe-se lá por quê, quando a gente tem pessoas fantásticas que poderiam ser nossos ídolos e não... E eles aparecem porque eles ganham dinheiro aparecendo. Eles ganham dinheiro aparecendo. Tem isso também, isso a aí. sociedade do espetáculo, mas acho que tem a diferença que o Gustavo apontou, que é o seguinte: o Vinícius Júnior, então o Léo Zanzi deixou um comentário aqui que eu vou ler, né? Cria-se a falsa ilusão de que se jogar futebol é alternativo de ascensão social. Por isso que com a realidade das crianças negras, se o Vini Júnior, por exemplo, não fizer um mantra de que o caminho dele é ilusório e pautar nos estudos é um caminho. Se não fizer isso, estará falhando o processo de ser alguém relevante e mudança da realidade das crianças. Concordo com o Léo Zanzi, eu acho que é importante que essas figuras passe uma ideia crítica, até porque o que importa no Vinícius Júnior é muito a representatividade, né? Realmente uma ilusão, é muito difícil para um garoto repetir a trajetória do Vinícius Júnior, porque ele é exceção, né? Ele não é a regra, mas é muito bacana também o garoto ver um cara negro que veio da favela, chegar lá e ser bilionário. Mas eu acho que tem a diferença aqui, que é o seguinte: a gente idolatra Vinícius Júnior. A questão da riqueza pesa, mas a gente idolatra ele pela bola dele. Então, assim, se ele ganhar a Copa do Mundo, fazer gol, ele tem um mérito, joga bola. Adoraria, meu sonho de todo mundo aqui foi ser jogador de futebol. Só que a gente não joga nada. O Vinícius Júnior tem um talento brutal, se esforçou. Não, eu jogo ainda, minha chance vai chegar. Vai chegar lá, né? Acho que passou um pouco da idade, né? Mas eu acho que tem essa diferença aí, porque em relação ao Elon Musk já nasceu rico, gente. Sim. É diferente. E aí, assim, a gente tá caminhando pro final, só pra fazer uma pergunta. Nessa porrada, Elon Musk e Zuckerberg, vocês torcem pra quem? Rapaz, eu trouxe pro juiz, não sei dizer. A luva, talvez. Meio difícil. Trouxe pra luva? Torce pra luva? Uma luva, pra ter contato bom. Porque assim, a gente gosta de futebol, a gente sabe que assiste qualquer partida, você torce pra alguém, né? É difícil você ficar... Não, se tiver que escolher, você tem que escolher. Assistir porrada. Vamos assistir a porrada? Eu vou torcer pro Zuckerberg. Eu também. Eu vou torcer pro Zuckerberg. Por que Zuckerberg? E não Elon Musk. Elon Musk é tão legal. O cara falou, financiou um golpe na Bolívia pra pegar lítio, falou no Twitter que ele vai dar golpe onde for que tiver que dar pra roubar o lítio. Pois é, cara. Tão legal, eu acho que dá um debate maneiro, cara. Qual figura é mais asquerosa? Né? Porque é muito difícil também. Acho que aquele filme A Rede Social também queimou muito o filme do Mark Zuckerberg. Né? Na verdade, e deve ter coisa pior, né? A internet está recheada de filmes e documentários sobre desmascarando essas relações das redes sociais. Sim. Não só das pessoas, como também... inclusive, a nova temporada de Black Mirror está interessante porque ela está muito focada nas relações humanas e na questão social e nas pessoas do que na tecnologia em si. Então, é uma coisa nova, uma nova forma de encarar essa crítica, o debate sobre esse mundo de rede social, de tecnologia, de inteligência artificial. Está interessante, inclusive. Esses caras são todos obcecados pelo poder, né? Porque se a gente for bem sincero aqui, gente, é o seguinte: cada R$1.000 que eu ganhar a mais, nós três aqui, vai mudar a nossa vida. Eu vou poder fazer coisas que a gente não tá podendo fazer. 1 bilhão a mais pro Zuckerberg e pro Elon Musk não mudou nada o dia a dia deles, porque eles já podem fazer tudo. Esse dinheiro, a quantidade de dinheiro é uma abstração, né? Esses caras querem poder, é sobre poder. É isso que tira o Zuckerberg da cama, fazer ele trabalhar, ele quer mais poder. Mas eu fico com o Zuckerberg, entre ele e o Elon Musk, pelo seguinte: o Zuckerberg, ele é um cara obcecado pelo poder e pisa onde tiver, que vai pisar na cabeça de quem precisar para chegar lá, para conseguir mais poder. Mas eu acho que ele, pelo menos, falando como profissional de comunicação, ele se presta ao trabalho de tentar passar uma boa imagem, ainda que seja falsa. Ele se dá o trabalho, né? O Elon Musk, ele defende o que tem de pior. O Elon Musk, ele usa o local dele na mídia para pregar a homofobia, por exemplo. O Elon Musk é homofóbico.
Né? O Elon Musk usa o discurso de liberdade de expressão para proteger a extrema-direita racista. Ele defende racistas no Twitter, neonazistas no Twitter. Quantas vezes ele fez isso? Né? O Zuckerberg, a gente sabe que o Facebook foi a principal plataforma para a eleição do Trump, da extrema-direita. Ele teve que responder, né? Exato. Ele foi lá responder. Foi. Exato, mas ele fez com ele. Não chegou lá com o Elon Musk e falou: é isso mesmo, liberdade de expressão dos nazistas, vamos defender os nazistas, vamos estimular discurso de ódio contra Não é uma LGBT. bicicleta. Não é a bicicleta. É o quê? Não é a bicicleta lá que defendeu que tem que ter o discurso. Exato. Não é a bicicleta. Exato. Então, assim, eu acho o Elon Musk uma figura mais nociva. Então, assim, eu espero que essa porrada aconteça, que é bom ver bilionário tomando soco, que se matem, né? Dentro do ringue, mas nessa aí eu fico com o Zuckerberg, apesar dos pesares. E aí, galera, a gente tá chegando pro final aqui. Eu queria agradecer muito a presença do Gustavo, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado. Meu sócio, compadre, meu camarada Guilherme também. Eu que agradeço. Tá fazendo falta aqui nessa bancada. Tá? Saudar o Zé Alves aí, volta logo, Zé. Tá sentindo sua falta aqui, não dá, né? Sem o Zé não tem graça. Tem umas discussões boas aqui. Não tem como, né? Substituir o Zé. E aí, Guilherme, queria que vocês dessem considerações finais aí, últimas palavras. Primeiro o Guilherme, depois o Gustavo. Bom, primeiro agradecer todo mundo, agradecer aqui ao operador mais uma vez aqui botando o programa no ar. Grande Derek. O Derek, eu não conhecia ainda. Obrigado, né? Derek. Saudar todo mundo que esteve aí com a gente também nos comentários e depois vai estar lá em podcast. No Spotify. Então quem quiser depois passa pra família, não pôde ouvir e tal. É isso aí, galera. O programa tá acabando ao vivo, mas vai continuar lá no Facebook, no podcast. Compartilha aí pra galera assistir, que foi um programa assim, que não é tão... Ele fica, né? O que a gente discutiu aqui, continua, fica no ar. Gustavo. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, meu irmão, compadre Léo, a oportunidade de estar com o Guilherme debatendo. É sempre bom debater com vocês, é sempre um aprendizado. Só comentar novamente a questão do mapa de cultura, que é uma ferramenta nova que está surgindo agora aqui na cidade, que vai ser importante. Quem é fazedor cultural em qualquer nível, qualquer tipo de trabalho, é importante se cadastrar lá. E quem é contratante de fazedor cultural, quem está procurando cultura na cidade, visita essa plataforma e contrata os fazedores de cultura locais, porque são pessoas fantásticas que estão aqui fazendo seu artesanato, sua dança, sua literatura, sua música, seu teatro, tem de tudo. O campista é muito criativo, culturalmente falando, então, inclusive Campos é um berço do samba, enfim, da música. Verdade. Eu acho que a gente tem que incentivar a cultura local, então fazedores culturais se cadastrem lá e quem está a fim de contratar fazedor cultural, contrata e paga bem pago, porque eles merecem. Deixar esse recado e agradecer mais uma vez a oportunidade. E aí na próxima a gente está aqui novamente. Estou sempre aberto para vir aqui conversar. Isso aí, maravilha. Queria agradecer também ao Derek, né? Fundamental aqui para esse programa hoje. Foi muito legal. A Cecília Fiô falou aqui também que o desafio que o Elon Musk fez foi além da porrada. Elon Musk chegou a desafiar Zuckerberg para saber quem tem a genitália maior. Olha só que loucura, né? Que ponto chegaram os bilionários do capitalismo. Você imagina, nível, né? Você imagina o Rockefeller querendo medir o tamanho do pênis com Henry Ford. Com Henry Ford, que coisa bizarra. A sociedade, o espetáculo da internet que a gente chegou. Zanzi, é sobre o circuito negro de economia. Vocês acham legítimo a comunidade negra buscar diante de um mercado excludente e racista, incentivar o consumo em nossa comunidade? Isto é, negros fomentar a economia negra? Verdade, Léo. Inclusive, hoje, aproveitar para fazer um convite, que vai ter hoje, o Léo Zanzi está organizando, né, um evento lá na Casa Afro Raiz à noite, que é um espaço muito legal, né, de empreendedorismo negro, de resistência cultural. Então chega lá para a gente tomar uma cerveja, ouvir um som, trocar uma ideia. A Casa Afro Raiz é um espaço muito bacana. Saudações, Léo Zanzi, Cecília Fiô falou que o programa foi impecável também por causa da participação de vocês, né, aqui nos comentários. Nossa camarada Fabiola, parabéns, sempre com ótimas colocações e excelente desenvolvimento das pautas. Obrigado, Fabiola. Nosso amigo Gustavo Cunha, lá da Martelo Marques, mandou uma saudação aqui pra gente também. Abraço, Gustavo. Daqui a pouco a gente tá aí. Então você que tá assistindo, tchau. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, galera. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.